vai estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. Amém? Coloque-se de pé, levante suas mãos. Glória a Deus, que Deus dê graça, né? Dê unção, direção, fale conosco de uma forma assim bastante especial. Glória a Deus. Diga assim comigo: Senhor Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. A tua voz, Pai, ela é importante para nós. Usa de uma forma especial o teu filho, o teu servo, para falar conosco. Diga assim: Pai, fala por intermédio dele, de uma forma clara, que nós possamos compreender e que o Senhor coloque, Pai, uma disposição de obediência em nosso coração, em o nome de Jesus. Amém, irmãos. Pode ficar de pé? Nós vamos meditar na palavra, mas antes eu queria que nós louvássemos ao Senhor com o hino. Amém? Você está alegre, você está triste, você está preocupado, você está tenso. Vamos louvar ao Senhor. Nós temos um fim, e o nosso fim é carnal somente. Nós existiremos, a nossa vida é para ser eterna. E nós estamos esperando que o nosso Senhor e o nosso Salvador, Maranata, venha. Você está esperando também? Amém? Então vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você conhece esse hino, nós já cantamos ele aqui uma vez, mas eu quero que não seja só como o pastor disse, só nós aqui cantando, mas faça o seu louvor, faça o seu clamor, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração como um corpo. Amém? Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Pronto, mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas, ele vem, já é quase estou queimando, óleo protegido, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado,
dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Alegria ou na tristeza, contigo estarei. Na saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Aleluia. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar. O noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar. O noivo vem. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Parece que você está mais alegre agora. Você já se mexeu, bateu palma. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a última da série de pregações de março, né? Sobre o nosso tema. Não quer dizer que você não vai precisar avançar, que você não vai precisar ter coragem, que você não vai precisar se esforçar. Muito pelo contrário. Agora que você já sabe, a Bíblia diz, né? O tempo da ignorância é uma bênção, mas a hora que você sabe, agora tem uma responsabilidade. Mas saiba de uma coisa, você não está desamparado. Você não está sozinho. Fala para o seu irmão que está do seu lado, para a sua irmã. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Isso que a irmã Araci falou, né? O testemunho aí do Guilherme. Eu tenho um pai. Só que o meu pai é ainda melhor.
é ainda maior, é ainda mais excelente. Que a Bíblia diz, que o meu Pai, Ele nem dorme. Aleluia! Irmão, você escutou? Você escutou? O meu Pai, Ele nem dorme, Ele está atento a tudo que acontece. No nosso Cronos aqui, nas nossas 24 horas, Ele está atento a tudo que acontece. Tudo, tudo, tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias? No início já foi lido aqui Josué, desde o primeiro versículo ali, até Josué capítulo 1, que vai falar sobre uma coisa muito importante. É uma coisa que eu não quero só repetir. A palavra diz, em Deuteronômio, que é importante que as leis sejam repetidas. Mas você está debaixo da lei? Você está debaixo do quê? Da graça de Deus. O Senhor veio, cumpriu toda a lei, e aí Ele nos colocou debaixo da graça. Debaixo da graça. Vamos ler Josué capítulo 1, no versículo 6, para que a gente fique atento aqui àquilo que tem sido proposto, àquilo que nós temos orado, aquilo que tem buscado, aquilo que a gente tem estudado, a gente tem pesquisado, separado, moído, mastigado, E quando você vai preparar uma comida, você não pega a comida cru e traz assim, olha, tem aqui 300 gramas de arroz, 250 gramas de feijão, põe no prato e come. Não, precisa ter um preparo. Quem prepara é quem? É o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. A gente busca no Senhor, mas quem faz tudo é próprio Deus. Josué no capítulo 1, no versículo 6. Vamos ler nós todos juntos, para a gente não esquecer? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém? A minha está, seus pais daria, mas é a mesma coisa. E depois, para frente, ele diz ali, vamos ler junto ali. Tão somente ser forte e muito corajoso, para que teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Pode deixar aqui e a gente vai ler isso aqui agora ao contrário. O que é ler ao contrário? É começar do fim ali, olha. Nós queremos o quê? Ser bem-sucedido onde quer que nós vamos andar. Não é isso que nos move? Você quer ser bem-sucedido. E para ser bem-sucedido tem tudo aquilo que a gente leu antes. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Nós precisamos avançar. Mas para avançar, a gente está num lugar e a gente precisa dar um passo para avançar. Sempre quando eu estou ali no trabalho, a gente vai fazer um projeto, vai analisar uma situação, alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber onde é que nós estamos. Isso está fácil hoje, nesses aplicativos aí de deslocamento, Maps, Waze, o que quer que seja. Você tem que chegar e dizer aonde você quer, para então traçar a tal da rota. Traça a rota ali, e aí com aquela rota, se seguir aquela rota, é bem provável que chegue ao destino. Não é certeza, mas é bem provável que pode acontecer coisas no meio do caminho. Pode ter imprevistos ali no meio do caminho. E aí esses imprevistos, de repente, aquele
aquele gerenciador ali de rota, pode ser que ele não perceba isso. Aliás, você sabia como é que funciona aquilo lá? Muito simples. O que as pessoas estão usando ele, a informação das pessoas que estão usando, é usada para atualizar o seu próprio trajeto. Então, se tem muita gente usando aquilo num lugar e começa a ficar muito devagar ali, ele mesmo já mostra para você, olha, tem muita gente usando, então ali, que é uma via para andar 100 por hora, o pessoal está andando a 10. Aí aparece aquela faixinha laranja, vermelha, dizendo, ó, vai demorar mais para chegar. O nosso alvo é ser bem-sucedido onde quer que nós andarmos. Todos nós concordamos com isso? Você quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? Amém? Ali, o próprio Josué recebeu então de ordens que tinham sido dadas a quem? A Moisés. E Moisés veio e transmitiu essas leis todas, transmitiu as ordenanças, aquilo que o Senhor gostaria, aquilo que o Senhor ordenou, aquilo que o Senhor pediu, aquilo que o Senhor determinou como rota para chegar nesse alvo, ele transmitiu para Moisés. E Moisés, então, transmitiu para Josué. Tanto que o próprio Deus diz assim, olha, tem cuidado de fazer tudo aquilo que eu, Deus, vou falar para você. Não precisava, porque Moisés foi fiel. Moisés transmitiu muito bem, ele diz, olha, faz tudo o que o Moisés te ordenou. Não tinha alguém ali que orientou, que foi direcionado por Deus. Será que o Moisés passou alguma instrução da cabeça, da cachola dele? O próprio Deus veio e testificou aqui. Faz tudo que Moisés te ordenou. Hoje, nós temos alguém para nos direcionar. Nós precisamos ouvir esse alguém. É isso que o inimigo das nossas almas tem lutado bastante, para que nós não sejamos sensíveis às intempéries no meio do caminho. Como foi dito aqui, né? Nós já temos o manual de instrução. O manual está aqui. É para que a gente siga esse manual. E às vezes a gente começa a seguir esse manual, acontece alguma coisa. A hora que acontece, vai vir lá assim, mudando de rota. Só que a gente está com os ouvidos tapados. A gente está, né, com os olhos fechados. Até o nariz não está cheirando que ali vai ter algum problema. O Espírito Santo está querendo falar com a gente de tudo quanto é forma. Ele anseia falar conosco. Mas se nós não estivermos sensíveis à voz do Espírito que fala a mim, fala assim, mas fala bem forte, eu sou igreja. O Espírito Santo fala para quem? Para a igreja. Ele fala para mim, ele fala para você. Ele quer falar comigo e com você, mas às vezes a gente fica, né? A linha está ocupada. Às vezes a gente está preocupado com as nossas próprias demandas. E nós temos bastante, não é mesmo? Abriu o olho, você já acha que já tem dívida disso, dívida daquilo, tem que correr para isso, para aquilo. E tem mesmo, né? São coisas que você tem que fazer. Você vai levantar, vai se preparar para o seu dia, seja aquilo que você vai estudar, trabalhar, ou aquilo que você planejou no outro dia para você fazer na sua casa, no seu empreendimento, no que quer que seja, mas você já tem atribuições a fazer. E o Espírito Santo, ele quer colaborar comigo, com você. Ele quer estar no negócio. Ele não quer que você faça sozinho. Você já entendeu? Ele não quer que você faça sozinho. A pastora disse aqui, ela disse aqui, olha, não dá para fazer. Tudo é de Deus, eu sou propriedade de Deus. Então, Ele mesmo quer fazer. Mas será que a gente tem deixado? E às vezes não é nem a gente, né? Porque eu falo assim, aí você se culpa disso, né?
poxa vida, o que eu estou fazendo que eu não estou deixando? Às vezes, e a maioria das vezes, é só fechar uma brechinha, porque o inimigo, ele precisa só de uma brechinha para poder, então, tirar um pouquinho só da nossa atenção. Nós lemos aí, né? O nosso alvo é esse. E para avançar, e para o proposto do nosso tema aí nesse terceiro mês, né? O primeiro trimestre, avançar, ter coragem e ter força. Já foi dito bastante, mas eu vou complementar. Avançar, o que não é avançar? A gente já viu, né? Primeiro eu preciso saber onde é que eu estou. Se eu não souber para onde eu estou, né? Igual já foi dito por muitas pessoas aí, né? Eu não vou pegar um ônibus, né, para lugar algum. Tem sempre um destino. Eu tenho que saber onde eu estou e eu tenho que saber para onde eu vou. Então, avançar é primeiro, não é dar o passo. Que a primeira coisa que vem à mente é, vou avançar, vou dar um passo. Não, avançar primeiro é, para onde eu quero ir, aonde é que eu estou. Reflita você, aproveita, né? Depois você assiste de novo essa ministração e olha lá, chega lá na segunda-feira ou chega hoje à noite, planeja lá a sua segunda. Só reflete o que aconteceu no domingo. Ah, aconteceu isso, eu fiz isso. Aí depois você pergunta assim, o que Deus fez na minha vida nesse dia? Se você encontrar oportunidade para que ele faça alguma coisa, já planeja no outro dia assim, olha, eu vou dar oportunidade para o Espírito Santo fazer alguma coisa na minha vida. Eu tenho plena convicção que seu dia vai ser bem diferente. Ah, vai ser melhor, vai ser pior, vai ter mais desafio. Você estará debaixo do começo, né, da direção de Deus. O começo que eu digo é no começo do seu dia, da direção do Espírito Santo de Deus. E aí, o que é isso? É saber aonde nós estamos. Eu estou em Deus, eu já falei com o Senhor, e eu também fiquei ali quietinho, esperando Ele falar comigo. Costumo sempre repetir ali na classe dos adolescentes. Não é só falar, não é um monólogo, você fala e sai correndo. Não, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus e nós vamos escutar o que o Senhor tem para nos dizer. Essa é, na verdade, uma das partes mais importantes da comunhão. O marido, quando fala com a esposa quando fala com o marido, o que se espera ali é uma conversa, é um diálogo. Cristo, a igreja, o Espírito Santo, eu e você, nós precisamos falar com o Senhor e ouvir ao Senhor. Então esse é o primeiro passo. Eu sei onde eu estou e agora eu vou avançar. E se eu estiver aqui e eu for avançar, o que vai acontecer? Se eu der um passo aqui e não orar, eu vou só orar e vou dar um passo. O que vai acontecer? Eu preciso antes vigiar. A palavra diz, vigiai e orai. Está com o Senhor? Agora vigia, para que você não avance num caminho que sabidamente não é aquilo que o Senhor quer para você. Ah, mas eu vou colocar o pé, o Senhor vai colocar o chão. Depende da direção que eu estiver. Não é verdade? Por isso que é importante a gente saber. Tem gente que diz assim, né? Não, eu não posso ter medo de nada. Quero ter medo de nada. Mas você sabia que o medo é bom? Tem um medo que é bom. O medo nos protege. Mas é medo do quê? Você põe a mão no fogo, você sabe que ali vai queimar, né? Na primeira vez. Aí na segunda, essa proteção você já tem. O problema é depois quando você
tem alguns relacionamentos, algumas circunstâncias que te machucam. E aí, você já não quer mais dialogar, não quer falar, não quer chegar perto. Por quê? Aquilo lá me machucou. Mas será que é a mesma experiência física? Não. É aí que o inimigo das nossas almas pode encontrar alguma brecha. Por isso que é importante que nós estejamos, cada um de nós, sempre vigilantes, para poder fazer uma coisinha que o Espírito Santo, ele tem essa habilidade, ele quer que nós tenhamos essa habilidade, que é a habilidade de discernir os espíritos. Lembra lá do caminho no Waze? Opa, não, aqui eu não vou não, porque aqui é ruim, aqui o trânsito está ruim, aqui vai me atrasar. Não, eu tenho que ir por ali, mas vai demorar mais. Mas se o Espírito Santo disser para você que agora é a hora de se calar, amém. Se ele disser para você que é a hora de respirar fundo, parar, amém. Mas se ele também disser para você, como disse para Jesus ali, né, foi lá e se irou, não pecou e preservou o princípio do Senhor, da casa dele, que não era de fazer comércio. Então, primeira coisa, eu preciso saber onde é que eu estou para avançar. Segundo, e eu só vou saber se eu estiver com o Espírito Santo. Segunda coisa, eu preciso vigiar. Eu preciso vigiar. E depois, eu preciso ter discernimento de tudo que está para acontecer. E esse discernimento, não adianta eu fazer o primeiro grau, o segundo grau, a faculdade, fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Mestre em divindade. Sabe por quê? Esse sistema, ele vai só afunilando. Você vai aprendendo muitas coisas, aí você vai se especializando numa coisinha assim. Não é assim o sistema? Vai se especializando. Eu sou PhD nisso, mas eu não sei fazer 99% das outras coisas. Mas você contribui com aquilo, porque você aprofunda naquilo. Mas o que Deus quer que nós nos aprofundemos? Nele. Porque Ele é a sabedoria. Mas é a sabedoria do mundo que vai, né, passar todos aqueles que estudaram? Não, é a sabedoria para agora, para você decidir o que você vai fazer, se vai te edificar ou não, se você vai partir para o combate ou não. Essa é a sabedoria que Deus quer nos dar. Avançar, então, não é sobre a ausência de medo, mas a presença de uma coisa que está nesse versículo aqui, né? Ou no anterior. Volta um, por favor. Josué 1:6. Avançar não é a ausência de medo. Não fica aquele peso grande assim, eu não tenho medo de nada. Não queira ser super-herói, Mulher Maravilha, não queira ser nada disso. Né? Só seja temente ao Senhor. A palavra diz assim: habitarei seguro, tranquilo, sem temer nada? Não, sem temor do mal. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então diz aqui, olha, não é ausência de medo, mas é a promessa. Herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Você tem uma promessa, amém? Amém? Você tem uma promessa de vida? Você sabe disso? Você sabe que você tem uma promessa de vida? E é uma promessa de vida eterna, na presença do Senhor, e Ele só está preparando a nossa morada, amém? Preparando a nossa morada para que a gente venha a habitar eternamente na presença do Senhor em novos céus e em nova terra. E é por isso que nós estamos aqui, repetindo, aprendendo. A palavra diz assim, da multiforme graça de Deus, que usa cada um para complementar esse conhecimento.
da grande salvação que Deus já preparou para mim, que Deus já preparou para você. Vou falar de novo, da grande salvação que Deus já preparou para mim e para você. É motivo de nós darmos glória a Deus. O preço foi alto. Então, avançar é sobre a presença de uma promessa. A Bíblia diferencia muito bem, né, o que é a nossa força e o que é a força de Deus. Né, quando a gente vai para a academia, a gente precisa exercitar. Né, e os irmãos aqui acima de 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, o nosso corpo naturalmente, né, biologicamente, ele já vai perdendo algumas coisas, né? Passou da idade assim áurea, né, até lá os 30 anos, coincidentemente foi quando Jesus começou o ministério dele, né? Foi a idade ali do ápice de todo o vigor. E por 3 anos então ele cumpriu. Mas daí para frente começa o quê? O nosso corpo, né, ele precisa ser exercitado. Então o músculo, por exemplo, se você não se exercitar, se você não ficar numa vida muito sedentária e tudo, né, você começa a perder músculo. Isso não é bom, porque perder músculo não deixa o nosso corpo parar em pé. Eu só aprendi isso muito depois. A gente é pequeno, os nossos avós são altos. Aí depois você cresce, parece que os avós diminuem. Mas será que é só isso? Não. Antigamente, os avós não tomavam cuidado com essa parte da saúde, não se exercitavam. Então, naturalmente ia diminuindo mesmo de tamanho, porque não tem músculo para sustentar o esqueleto em pé, fora outros problemas. Então, a nossa força, nós precisamos sim nos exercitar para manter o nosso corpo revigorado. Precisa fazer o excesso ali de ser modelo em fisiculturismo? Não, nada disso. Só precisa parar de ser sedentário. Só precisa parar de usar as comodidades do mundo e não trocar isso por algo que edifique. E aí, o próprio corpo já vai fazendo, né, alguns acertos, cada um conforme as suas forças. E outra coisa também, né? Eu até anotei aqui, tem uma coisa que é importante, né? Dizem, né, uma repetição até, os homens morrem mais do que as mulheres. Porque o homem acha que é forte. Porque o homem arrisca mais. Ele acha que é mais forte e aí se mete em situações que às vezes causa perigo. Isso pode levar a óbito. E a maioria das vezes, né, leva a óbito. Quem nunca pegou até um exemplo simples, né? Não, daqui até ali, o que está no tanque vai dar, aí não deu. Aí para no meio do caminho. E aí está sem ali o combustível para andar. Agora vai dar para fazer isso, não dá. E aí então começa a ter problemas, começa a juntar problemas. A nossa força, ela é falha, mas a força do Senhor não tem falha alguma. Quando nós recebemos do fortalecimento do Senhor, não há falha alguma. O próprio Jesus nos disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Está com fardo pesado? Está com um jugo aí que está áspero, está doendo? Fala com o Senhor. Senhor, olha, eu sei que não é isso que o Senhor quer para mim. Essa não é uma promessa também? É uma promessa, nós precisamos viver debaixo daquilo que já foi prometido. Eu preciso fazer algo novo? Não, você só precisa conhecer essa promessa e viver de acordo com essa promessa. É fácil? Não, não é fácil. O Moisés, ele demonstrou muita coragem, né, para liderar, né, a libertação ali das pessoas ali no Egito. E essa experiência dele, aliada à instrução que Deus deu, é que ele passou para Josué. A mesma coisa Jesus fez por nós. Ele não só nos instruiu, ele passou. Né? E agora, né, nós vamos comemorar, né? Hoje comemora-se aí, né,
o primeiro domingo, né? Soltou até fogos hoje, né? Domingo de Ramos, que é essa semana, que é a Semana Santa, né? Que se comemora. Isso nos lembra o quanto Jesus Cristo, de fato, viveu, experimentou e nos trouxe essa salvação. E Ele é que está liderando, assim como Moisés, assim como depois Josué, a nossa libertação da escravidão do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos exemplos hoje. Josué 1:9. Vamos ler ali Josué 1:9. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Josué 1:9 diz ali, olha. Eu não te mandei, não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ah, eu posso andar em qualquer lugar? Não. No lugar em que eu souber, pelo Espírito Santo, pelo discernimento dele, pela direção dele, pela submissão à vontade de Deus, por onde quer que eu andar debaixo dessa direção, o que vai acontecer? Deus é comigo. Mas Ele não é com aquele que anda pecando também? Ah, agora é difícil, né? Eu não teria sido salvo se não fosse Deus comigo, o Espírito Santo comigo. Deus contempla todos, os bons, os maus, os justos, injustos, mas aqueles que temem ao Senhor têm uma promessa, têm a Shekinah, têm a presença de Deus, têm a liberdade de ouvir a Deus. O próprio Deus disse assim, olha, eu não vou fazer nada sem antes falar para aqueles que são os meus filhos, aqueles que me amam, aqueles que guardam o mandamento. Ah, mas Deus fez alguma coisa que eu não sabia. Se você estiver perto do seu pai, tudo que ele for fazer, ele vai contar para você também. Isso é relacionamento com o pai. Nós precisamos saber o que o pai quer ao nosso respeito. E nós precisamos dizer também o que nós estamos sentindo para o nosso pai, porque ele vai nos instruir. Ele vai nos dar o direcionamento para que a gente não tropece, para que a gente não caia, para que a gente não ande na presunção só de colocar o pé, de forma alguma. Ele quer estar conosco. Abre lá também João capítulo 16, versículo 33. Jesus foi o nosso líder, ele continua sendo o nosso líder. Nós já estudamos aqui, Josué, a figura de Jesus, que conduziu o povo, e o próprio Jesus deixou o Espírito Santo para mim, para você, para nós. E ele disse, estas coisas para que vocês tenham paz em Deus, paz em Jesus, paz no Espírito Santo. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estou com Deus. Deus venceu o mundo. Eu venço com Ele. Você vence com Deus. Ah, isso não é novidade. Então vamos viver isso. A hora que aparecer uma adversidade, olha para Deus e diz, Senhor, o que eu faço aqui? Como a pastora disse, passou por uma situação, mas você perguntou para Deus o que Deus queria que você fizesse? Aproveite todas as oportunidades para trazer ao Senhor. Não, mas isso eu já sei. Amém, que você já sabe, consulta o Espírito Santo. Dá uma saidinha, vai ali no banheiro, quietinho, sozinho, dá uma andadinha, fala com o Senhor, aguarda, respira. E aí sim, toma a sua decisão.
E aí quando o Senhor é contigo, Ele que não muda, Ele fia. Ele é o fiador. É Ele que garante, Ele garante tudo. E vai dar tudo certo. E se não der, pode ter certeza. Às vezes não dá aos nossos olhos, mas Ele sabe o que nós precisamos passar para poder ir para o próximo nível. Né? Não dá para erguer uma barrinha de 10 quilos se eu não levantar uma de 1 quilinho primeiro e fortalecendo devagar. Não dá para eu administrar, né? Um milho grande, né? Milhão. Se eu não pegar uma espiguinha primeiro, se eu não souber administrar primeiro. O próprio Deus diz, né? Olha, sede fiel, sede fiel. E aí a gente sempre associa isso a dinheiro, né? Mas sede fiel em tudo, no seu tempo, no seu relacionamento com você mesmo. Pode ter certeza que esse é um princípio que nos persegue, que está nos rodeando, na verdade, em todas as áreas das nossas vidas. Sede fiel no pouco, sede grato, sede contente, assim como Paulo diz, né? Sede contente com todas as coisas. E aí sim, Deus vai te dar, isso não vai te atrapalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar agora, a gente já está quase indo para o final aqui, mas tem algo que interessante que eu estava pesquisando, que nos dá um passo a passo daquilo que nós precisamos fazer. Né? Porque se eu ficar aqui falando aquilo que você já sabe, você vai se cansar, não é mesmo? Mas será que tem alguma coisa que você não sabe? Não sei, é o Espírito Santo que diz. É você que reflete. Né? A palavra é uma, mas o Espírito Santo fala com cada um do seu jeito, certinho. E aí tem 4 palavrinhas que eu separei aqui para a gente entrar nesse aprofundamento do que é esse avanço, essa coragem, essa força. Vamos começar primeiro com a força. Né? A força que é a nossa capacidade. Né? O que a gente tem que fazer. Né? O que a gente tem que atuar. E a força não é só física. É uma força de situação, de atuação, de relacionamento, de condição. Né? Alguns falam até de gestão, ou de controle, ou de governo emocional. Né? A gente lê uma situação, né, que são os nossos sensores, os nossos sentimentos, e a gente julga aquela situação com a nossa alma, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, e então a gente escreve, né, o resultado desse nosso julgamento através do quê? Das emoções. E aqui fala da força, da firmeza. A primeira palavra, força, no hebraico é shazak. Shazak é uma palavra visual que ela significa, né? É sempre importante a gente buscar o significado, porque a nossa língua portuguesa, às vezes, não traz o significado completo. Né? Às vezes, ela traz um significado dentro da cultura portuguesa, dentro da língua anglo-saxônica, que é um pouquinho diferente da vivência lá do hebraico. Então, quando a gente olha para isso, olha para lá, força, que é shazak, ela significa, né, quando diz lá, ser forte, ele diz assim, agarre com firmeza, com urgência, fortaleça as suas mãos, prenda-se a alguma coisa, com intensidade. Não é simplesmente músculo, né? Mas é agarrar de segurar mesmo. Não é aquela força para lutar, para guerrear. É força para segurar algo. Então, quando diz lá, ser forte, a primeira coisa que vem à mente é, eu vou ser forte para guerrear. Eu vou ser forte para lutar. Mas não. Eu vou ser forte para agarrar. Amém? Deus é bom. Então, o primeiro é essa força, shazak no hebraico.
O segundo é a coragem. A coragem. O que é a coragem? A coragem no hebraico é amatz. Em português ela significa uma moral elevada perante o perigo, uma bravura, uma disposição para enfrentar desafios. Né? Isso é que a gente chama de coragem. Estou pronto para um desafio. No original, sabe o que significa? Estar alerta. Ser alerta significa ter os joelhos firmes, ser resoluto. Aquele pessoal lá, ele tinha que sair do lugar, passar pelo Egito, andar bastante. Se ele não tivesse com o joelho firme, o que ia acontecer? Ia tropegar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem que estar com o joelho firme. Amas. Terceira, nós falamos primeiro da força, né? Falamos agora da coragem. Agora vamos falar da terceira. A coragem também, ela significa, né? O bom ânimo, né? Ser forte, corajoso, tem de bom ânimo. Né? Mas vamos avançar. E o avançar, né? Como ele estava falando ali, né? Como Moisés andou, como Josué tinha que guerrear. O avançar não é simplesmente avançar, né? Eu estou aqui, eu vou avançar. Eles estavam em período de guerra. Então, o avançar, o que é? Marchar. Não é simplesmente andar. É ter uma cadência, é ter um padrão, é marchar. Isso lembra aquilo que a gente fala de disciplina, né? Tem que andar em disciplina, mas é marchar. Quantas vezes? Quantos dias a gente vive, né? A gente vive bastante dias. Então cada dia nós precisamos marchar. Cada dia nós precisamos marchar. Louvado seja o nome do Senhor. Então você anotou aí força, você anotou aí coragem, e você anotou agora o marchar, que em hebraico é naka. Naka. Abre lá a Bíblia em Êxodo 14, 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. É esse avançar aqui. Nós vamos avançar? Vamos, nós vamos marchar. Com coragem, com consistência, com os joelhos firmes, com força, mas nós vamos marchar. E a gente marcha sozinho? Nem sempre, né? Nem sempre, quando está marchando, normalmente você marcha com mais de um, né? Forma um exército para marchar. Tem o mesmo princípio, está louvando o mesmo Senhor, tem os mesmos valores, sabe para onde vai chegar. O que quer dizer isso? Escolha com quem você vai marchar. Você não vai marchar com qualquer um. Peça ao Espírito Santo com quem que eu devo marchar. Você vai entrar num projeto, num empreendimento, num alguma coisa? Ora ao Senhor para ver, olha, é com esse mesmo que eu tenho que marchar, Senhor? E aí o Senhor vai te dizer, tem que ser sempre aquele? Não, é aquilo que o Senhor disser. De repente o Senhor coloca alguém ali que é para que você então seja a referência e seja a salvação, seja o caminho para a salvação. Mas depende se o Espírito falar com você. Lembra a presunção? A força não é a minha força, o meu muque, é a força do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, marchar, diz aos filhos ali, né? Diz aos filhos de Israel que marchem. Significado no hebraico, literalmente significa, eles, para marchar, aonde eles estavam, eles tinham que passar a noite. E passando a noite, eles tinham que montar
ali a tenda para eles dormirem. Então, o que significa aqui esse avançar e marchar? Significa agora que ele tinha que arrancar as estacas da tenda. Eu vou marchar, mas qual o significado original? Arranca as estacas da tenda. Não dá para marchar estando debaixo das mesmas condições. Você tem que sair de um lugar e ir para o outro, mas você não vai desprotegido. Você arranca as estacas da tenda, anda para aquele lado, e a hora que o sol estiver forte, você monta a tenda ali, né, se protege e depois continua marchando. Isso fala do quê? Proteção, fala de ação. E por último, para a gente encerrar, ânimo. Ânimo, o que é ânimo? Os irmãos conhecem, né? Ânimo é a disposição da nossa alma. Não, eu estou desanimado. Desanimado, o que quer dizer desanimado? Está sem disposição da alma, está desalmado, está sem força física, estou cansado. Mas a palavra diz: tende ânimo, energia, fôlego. E é esse o significado no hebraico, no original, quando ele diz lá tem ânimo, né? A palavra é ruá, significa fôlego, vento ou espírito. E tem uma outra palavra também, que é leb, que significa coração. Então liga essas duas coisas, né? O vento, o fôlego, vento do Espírito, mas ele está ligado também ao centro das nossas vontades, né? O nosso coração. Na Bíblia, ter ânimo é ter o espírito fortalecido, coração firme. Não é algo passageiro, mas é algo que é sustentado pela Shekinah, pela presença de Deus, né? A presença de Deus, e essa presença dele que nos envolve, ela nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós falamos de 4 coisas aqui. É bem verdade, né? Que depois dos 30 a gente cansa um pouquinho, né? É natural o cansaço, né? E o que a gente faz para isso? A gente vai buscar direcionamento. O que é? Começa a diminuir a produção de alguma coisa no corpo. Então, aí você tem que compensar isso com uma atividade, com alguma coisa, para você manter a vitalidade. Né? E não tem nada assim de ciência de foguete nisso, né? Isso já está bem conhecido. Se a gente parar, o que acontece? A Terra está girando. Imagine se a Terra cansar e parar. A Terra está girando. Então nós precisamos também fazer alguma coisa. Tem nada parado nesse planeta. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu estive lá na África também, sempre quando os irmãos falam, eu lembro disso. Eu até filmei o culto, mostrei para minha esposa, minha filha, né, o culto deles lá. É um culto só de movimento, não tem ninguém parado, não. Na hora de ministrar a palavra, ele ministra a palavra, né, mas não ministrada a palavra tem movimento, e a igreja toda está movimentando. Né? É a cultura, é o jeito deles, mas isso nos remete à unção do movimento, à oferta do movimento. Então, movimentar-se é algo que Deus deseja para mim e para você. Então, força, Shazak, coragem, avanço e ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma declaração que vai nos colocar debaixo dessa direção que Deus deu a Moisés e que Moisés passou com fidelidade, com experiência para Josué. E assim, quando ele fez isso, o que aconteceu? Josué cumpriu. Assim como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, também cumpriu. Ele cumpriu todas as coisas. E nos colocou no lugar
de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou abrir aqui então a declaração para que a gente possa repetir juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se colocar de pé, nós vamos declarar. Eu vou falar e você vai repetir. Amém? Levante sua mão direita assim. Diga assim, bem forte. Ó, só para você ouvir, tá? Para você mesmo ouvir. A minha declaração hoje, a cada dia é. Então a gente vai começar primeiro a declarar as forças. Com as minhas mãos eu seguro firme na promessa. Diante dos gigantes. Não deixarei meus joelhos tremerem diante dos gigantes. Depois o avanço, né? Nós falamos da força, nós falamos da coragem e agora do avanço. Lembra o que significava avanço? Eu arranco as estacas da comunidade e me movo. E por último, o ânimo, o ruá, né, o fôlego. Eu deixo o fôlego de Deus renovar o meu coração. Eu deixo o fôlego de Deus renovar o meu coração. Aleluia. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, ó Deus. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Porque tudo, ó Pai Santo, que o Senhor tem feito, todo o tempo, Pai, toda a dedicação, Pai, toda a instrução, toda a inspiração do Teu Espírito, ó Deus, Pai, ela serve sim para nos instruir, para nos preparar, para nos proteger, para nos segurar, Pai, para fazer com que tenhamos discernimento, para também fazer, ó Pai Santo, para que estejamos vigilantes, atentos, prontos, sim, ó Pai, para tudo que o Senhor quer que nós façamos, como pessoas, como indivíduos, também, ó Pai Santo, como corpo, como igreja, ó Pai Santo, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o reino do Senhor já é chegado a nós. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a que sim, ó Pai, nós possamos viver, nós possamos, ó Pai, contribuir para que o reino do Senhor seja estabelecido. Pai, que primeiro, ó Deus Santo, Tu sejas sim, ó Pai, a prioridade, que o Senhor, ó Pai Santo, venha dirigir, que o Senhor, ó Pai Santo, venha nos instruir, que o Senhor, ó Pai Santo, venha ouvir, sim, ó Pai, porque temos sim necessidade de andar, sim, ó Pai, segundo a direção do Senhor, segundo, sim, ó Pai, o conselho da verdade do Senhor. Pai, nós não desejamos andar, ó Pai, no erro, nas nossas forças, mas nós desejamos andar, sim, ó Pai Santo, atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, ó Deus, nós precisamos, Pai, nós dependemos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos louvar o Senhor com o hino para encerrar essa ministração. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, Tu és a paz que acalma todo coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos Teus pés e Tuas mãos.
vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta, então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta, então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Bom, Senhor Deus, obrigado por esta noite especial, por esse momento especial. Nós podemos estar aqui cultuando o Senhor, louvando ao Senhor, engrandecendo o Senhor. Nós te agradecemos mesmo, porque nós ouvimos coisas maravilhosas, cantamos coisas também maravilhosas. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, dá um final de março abençoado, Senhor. Que realmente nós tenhamos força, nós tenhamos mais coragem. Nos prepara, Senhor, para o mês de abril que se aproxima, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido, Senhor Deus, nesse finalzinho de março. No mês de abril, Senhor, já quarta-feira, a glória do Senhor possa estar nos envolvendo de uma forma assim muito especial. Desembaraça o caminho dos irmãos, dá eles sabedoria, dá eles direção, dá eles orientação, Pai, e que a tua vontade, nós falamos aqui, cumpra-se nas nossas vidas. Pai, que o Senhor possa nos usar de fato como os teus braços e como as tuas mãos para as pessoas, ó Deus, que estiverem, Senhor, do nosso lado durante toda esta semana. Pai, para a tua glória e para a tua honra. Que o teu grande amor, Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho nosso Salvador, a comunhão, a unção, a direção e a orientação do Senhor Espírito Santo permaneça de uma forma ativa
ativa sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, hoje, agora e para sempre, em o nome de Jesus.